Meu nome é Marlene Venâncio da Silva, sou psicóloga clínica formada há 34 anos e desenvolvo um projeto chamado Escola para Pais, Familiares e Educadores Novo Horizonte, voltada à educação dos filhos nas diversas etapas do desenvolvimento. Indico a vocês assistirem já os 10 vídeos postados para que vocês possam se inteirar desse trabalho com uma colaboração a famílias, principalmente nessa época de pandemia, tão necessitadas de orientação de como lidar melhor com a situação de estresse vivido. Como nós estamos no mês de setembro, denominado como Setembro Amarelo, não só como o único mês voltado à prevenção, tratamento e encaminhamento da depressão, do suicídio, mas decidi fazer esses vídeos, que são 4 vídeos que fazem parte desse processo, para orientar, para colaborar e para alertar os familiares quanto ao risco do suicídio, não só nos adultos, mas também principalmente a crianças e adolescentes. Então, nesse primeiro vídeo da série, vou falar sobre a depressão. Gente, a depressão, nós podemos dizer que ela tem várias causas. Uma das causas, eu vou fazer uma orientação um pouco teórica, claro, para vocês entenderem só um pouquinho do que se trata a depressão. Nós vamos passar a falar dela efetivamente de acordo com a minha experiência vivida nesses 34 anos. Mas uma das atribuições científicas é a genética. No estudos já com famílias, com gêmeos, com crianças adotadas, indicaram a existência de um componente genético. Então imagina só a multiplicação desse processo, que já se diz que a doença do século atual é a depressão. Imagina, se geneticamente isso pode acontecer, a multiplicação dessa possibilidade. Mas se há a multiplicação dessa possibilidade, também há alternativas através do conhecimento de como lidar na prevenção, no tratamento, acreditar na dor, no desespero dessa pessoa depressiva que pode levar ao suicídio. Estima-se que componentes representem 40% da suscetibilidade para desenvolver a depressão. Na bioquímica cerebral, há evidências de deficiências de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? A noradrenalina, a serotonina, a dopamina, que estão envolvidas diretamente na regulação da atividade motora da pessoa, do apetite, do sono e do humor. Por isso que em todo o trabalho que a gente faz, seja qual seja ele, nós indicamos a atividade física. Todos os profissionais da área da saúde praticamente indicam a atividade física. Por quê? Porque a atividade física produz essas substâncias necessárias para a regulação desses neurotransmissores e para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta vivo. Mesmo no tratamento de dependência química, a primeira coisa que eu indico, pelo menos, é uma atividade física. Eventos extremamente estressantes podem desencadear episódios depressivos naquelas pessoas que têm predisposição genética já a desenvolver essa doença. E vamos falar de alguns sintomas da depressão. Humor depressivo, a sensação de tristeza, a autodesvalorização, o sentimento de culpa,
As pessoas depressivas acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir prazer, alegria de viver. Gente, é muito dolorido esse processo. Tudo para a pessoa depressiva parece um vazio. O mundo para as pessoas depressivas parece sem cor, sem uma alegria de viver. Nada causa alegria para as pessoas depressivas. Muitas pessoas depressivas se mostram mais apáticos do que tristes. Apáticos é a falta de vontade de seguir em frente. Ela se refere a um sentimento de falta de sentimento. Eu trabalhei em 1986, bem jovenzinha, logo que me formei, que prestei concurso e entrei na área de saúde mental do município, na cidade de Santo André. Nós montamos um ambulatório em 16 profissionais. Meu Deus, era a melhor estrutura que eu já vi na minha vida até hoje para se tratar de saúde mental. E nesse trabalho nós tínhamos os psiquiatras, assistentes sociais, as psicólogas de adulto, infantil, terapeutas ocupacionais. Tínhamos uma estrutura ótima. Tínhamos uma lista de espera de 400 pessoas, gente, 400 pessoas. Muitas vezes nós recebíamos telefonemas e que as pessoas dessa lista, algumas delas se suicidaram. Era muito triste para nós. Mas era o que nós tínhamos em mão para oferecer. Mesmo porque, não sendo comum ao psicólogo, nós sempre fazíamos atendimentos em grupo, para que a gente desse conta da demanda. E foi aí que eu aprendi a lidar muito com o depressivo. Eu tratava o depressivo individualmente, em alguma altura do tratamento dele eu fazia grupos de pessoas depressivas. Os outros profissionais falavam que eu era louca, mas eu fazia porque eu queria descobrir o porquê daquela energia tão pesada que até meus olhos fechavam em alguns casos gravíssimos. Teve um caso que eu lembro que eu levei 1 ano e 8 meses para que a pessoa conseguisse se recuperar. Então, quando eu via que a pessoa estava perto da alta, eu colocava no grupo. Gente, era impressionante. A pessoa que estava para ter alta, ela dormia no grupo. Devido ao fato dessa energia pesada que eles carregam, essa dor que é tão profunda, que eles se voltam totalmente para dentro deles mesmos. Quer dizer, eles não, nós, porque quem não passa por depressão? Quem já não passou por várias fases depressivas na vida? Agora imagina uma depressão profunda. Então a gente via realmente a dor da pessoa, a dificuldade dela sair. Eu sempre trabalhei com depressivos, é muito interessante, projetando essa pessoa na casa. Então a pessoa tinha dificuldade de abrir as janelas, a pessoa tinha dificuldade de limpar os vidros da casa, a pessoa tinha dificuldade de limpar a casa. Então, conforme ia se desenvolvendo o trabalho, essa pessoa começava a me trazer. Eu limpei os vidros. Eu abri as janelas. Era impressionante. Era impressionante. Cada cômodo da casa, cada peça da casa significava uma parte interior dessa pessoa. O quarto, o relacionamento mais profundo, mais íntimo. A cozinha, o relacionamento afetivo. A sala, o relacionamento social. A parte externa da casa, o relacionamento social mais extenso. Então eu trabalhei uma vez uma paciente que eu aprendi demais com ela, que quando eu fui dar alta a ela, eu me perguntei se eu estava dando alta para ela ou se eu tinha que dar alta para mim, de tanto que eu aprendi com aquela pessoa. E eu, tão nova, tão jovem, eu me imaginava se eu iria conseguir fazer alguma coisa por aquela pessoa. E eu aprendi muito com ela. E ela chegou numa parte do processo que ela tinha pavor, que
Quase que eu perdi todo o trabalho que foi feito, porque ela tinha pavor de mexer embaixo da pia. E eu fui trabalhando, até que um dia ela chegou, ela falou que ela sonhou, que ela estava dentro de um cano imenso de concreto e que ela rompeu aquele cano. A partir daí, ela melhorou. Então, todo o nosso aprendizado é com pessoas. Só que nós temos que ter a compaixão, temos que acreditar na pessoa, temos que entender e aceitar a dor da pessoa integralmente. Nós temos que estar com a pessoa para que ela sinta que nós a entendemos. Esse é o processo mais profundo e que eu amo e sempre amei fazer. Essas pessoas se julgam, na verdade, gente, um peso para a família, para os amigos. Elas invocam a morte como uma forma de alívio para ela e para os familiares. Elas fazem uma avaliação negativa acerca delas mesmas, do mundo, do futuro delas. E elas percebem as dificuldades que elas passam como se não fossem superar, como se fossem intransponíveis. Ela tem somente um desejo de pôr fim a esse estado penoso. Então aí que surgem os pensamentos suicidas, que variam desde o desejo de estar morto até os planos detalhados de se matar. Porque ela não vê mais saída. E a família não acredita. E esses pensamentos devem ser sistematicamente, cuidadosamente investigados. A família já não sabe mais como lidar com a situação. Muitas vezes a gente indica para a família, interna, a família não tem coragem de internar. Já aconteceram suicídios de pessoas que a família não teve coragem de internar. Então, se a gente vê que realmente a pessoa não muda e tem que levar para uma terapia, tem que levar para o psiquiatra, meu Deus, vamos acabar, nós estamos numa época 2020. Nós precisamos acabar com esse tabu, com esse preconceito com psiquiatra, que psiquiatra é para louco. Nós não podemos continuar com essas crenças, gente. É nosso ente querido, é a pessoa que nós amamos. E nós com certeza queremos aquela pessoa junto de nós. Mas sabe por que nós não conseguimos lidar com a dor daquela pessoa? Com medo da nossa própria dor. Com medo da gente passar por aquele mesmo processo. Então, se a pessoa não tem forças, convença, insista, junte toda a família, imponha para aquela pessoa um tratamento. Mas liberte essa pessoa dessa dor, porque essa pessoa faz parte de você. Essa pessoa é parte da família. E se essa pessoa está doente, toda a família está doente. Então vamos passar por esse processo, porque esse processo não acontece só com adulto. Eu iniciei essa série falando da depressão exatamente para conscientizar que a depressão leva à desmotivação, à apatia, à falta de vontade de viver, à tentativa de suicídio para gritar por socorro e ao suicídio efetivamente para que ela mate essa dor. E isso está acontecendo com crianças, com adolescentes. O suicídio está sendo considerado a doença mais grave da humanidade. Então vamos juntos pensar, vamos juntos colaborar. E eu peço a vocês que deem o seu like, que se inscrevam no canal, que compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque vocês sabem que a doença do século é a depressão. Então vamos carinhosamente participar desse Setembro Amarelo, dessa época que nós estamos vivendo, que é um tormento, uma tortura para tantas famílias. Vamos transformar esse processo em esperança, esperança de um mundo melhor, esperança de um Brasil melhor, esperança de nos tornarmos seres humanos melhores.
Então compartilhem, se inscrevam, deem o seu like, para que possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Muito obrigada e logo em seguida vai ser lançado o vídeo do suicídio infantil. Até mais!